Finalizando a nossa palestra, vamos falar agora sobre as medidas propostas pelo governo para equilibrar suas contas, o chamado ajuste fiscal. As medidas visam aumentar a arrecadação e reduzir as despesas públicas basicamente, visando um superávit primário. O que é o superávit primário? É o resultado entre as receitas e despesas do governo, dando um saldo positivo. Esse saldo positivo, ele é necessário para que o governo possa honrar com as suas dívidas, ou com as parcelas das suas dívidas. Um governo, assim como uma pessoa ou uma empresa, se ela não consegue demonstrar que ela tem capacidade de pagamento para honrar suas dívidas, ela causa uma insegurança no mercado. Assim, a sua própria dívida e até as futuras dívidas que ela venha a ter que fazer acabam ficando mais caras. É bem simples. Os credores, com a insegurança que eles vão ter, eles vão cobrar juros maiores. Vamos analisar as principais medidas e entender quais serão os seus efeitos. Vamos começar pelas medidas que proporcionam aumento de receita para o governo, ou que podem proporcionar aumento de receita para o governo. Por que eu digo que podem proporcionar aumento de receita? Porque com o mercado em recessão, as empresas estão vendendo cada vez menos. E vendendo menos, o governo também acaba arrecadando menos. Vamos começar? Vamos começar pelas medidas de aumento de receitas. A primeira delas é a volta da CPMF, que deve se dar a partir de 0,20% sobre todas as movimentações financeiras. Outra é o aumento da PIS e COFINS e a volta da CID Combustíveis. Essas medidas certamente vão impactar em todos os produtos da economia. A volta da alíquota cheia do IPI para veículos, que por exemplo 1.0 era de 3%, vai passar para 7%. Os veículos entre 1.0 e 2.0, que eram 9%, vai para 11%. E os outros veículos, que era 10%, passa para 13%. Outra proposta é o aumento do IOF, que era de 1,5%, deve passar para 3% ao ano, sobre crédito da pessoa física em empréstimos de até 12 meses. Essa medida certamente vai reduzir o estímulo ao crédito e deve reduzir, é claro, que uma inflação de demanda, mas também reduz o consumo, gerando menos emprego. O aumento dos preços dos combustíveis e da energia, que deve vir mais aumentos por aí, e nós já vimos isso, que vai gerar uma inflação de custos, como já gerou muita inflação de custos para a nossa economia. A desoneração da folha de pagamento, que era entre 1% e 2% sobre a receita bruta, passará para 2,5% a 4,5%. E, em relação ao BNDES, o governo está propondo o aumento da TJLP, que é a taxa de juros de longo prazo, e redução da participação em financiamentos, que antes era de 90%, e deve passar para 70%. Essas medidas causarão inflação de custos. Tem também a proposta de aumento da PIS/COFINS nas importações, que era de 9,25%, vai passar para 11,75%. Essa medida aí causará uma inflação estrutural. Notamos então que as propostas de aumento de receitas do governo elas podem provocar ainda mais recessão ao mercado. Nenhuma das propostas visa um crescimento. Todas as propostas visam apenas uma regularização das contas do governo, um equilíbrio nas contas públicas, visando, é claro, um superávit primário. O superávit primário é importante a gente destacar que ele é necessário. Ele é necessário para que traga credibilidade ao mercado. O superávit primário ele vai proporcionar aos credores e aos investidores maior segurança. O problema é que as medidas propostas, elas não estão visando uma melhoria da economia, com crescimento do mercado, melhoria de condições de vida da população. Eles não estão prevendo nenhuma melhora na situação econômica, mas apenas melhora nas contas públicas. Em relação à redução das despesas do governo, as medidas são adiamento do reajuste de servidores e suspensão de concursos. Essas duas medidas causarão uma redução de 8,5 bilhões
sendo que o adiamento do reajuste dos servidores deve ter um impacto de 7 bilhões e a suspensão de concursos 1,5 bilhão. Outra medida é a reforma administrativa, que deve ter um impacto de 2 bilhões nas despesas do governo. Essa medida ela envolve redução dos gastos públicos com veículos e passagens aéreas, revisão de contratos de serviços e compras de bens, vendas de imóveis e redução de ministérios. Esse último representará mais ou menos uma queda de 400 milhões nas despesas apenas. A correção da tabela do imposto de renda abaixo da inflação, que nós já vimos que isso acontece ano após ano, deve ser aí em torno de 4,5% a 6,5%. A correção da tabela do imposto de renda abaixo da inflação faz com que pessoas que antes não tinham renda suficiente para começar a declarar e pagar imposto de renda tenham que começar a pagar. Com isso, nós temos uma transferência da renda da mão dos trabalhadores para o governo. Com menos renda circulante, o país cresce menos. O governo cortará também 3,8 bilhões do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Isso sem contar o Minha Casa Minha Vida. Nós estamos falando então de investimentos que não serão realizados e não gerarão empregos e renda para o país. Em relação ao Minha Casa Minha Vida, o governo propõe apenas uma mudança na fonte de recursos. Aquilo que antes saía da conta do governo vai passar a sair do lucro do FGTS. A gente não sabe até quando o FGTS conseguirá financiar o Minha Casa Minha Vida. Isso já irá proporcionar uma redução de custo em torno de 4,8 bilhões. E por fim, a redução dos estímulos à agricultura, que vai ter um impacto em torno de 1,1 bilhão nas contas públicas. Em relação às despesas, a gente nota que muito poderia ser feito. Existe ainda muita corrupção no país. Existe ainda muita gente ganhando muito acima do teto constitucional. É possível cortar mais despesas. É possível fazer isso sem prejudicar tanto a população. Esperamos, é claro, que a situação melhore logo. Mas não dá para destacar aqui nada que possa garantir que 2016 será melhor. Pelo contrário. Também não dá para dizer que 2017 nós já teremos um crescimento na economia. Não com essas medidas que estão sendo propostas. Nada que está sendo proposto nos indica uma melhora de cenário no curto e médio prazo. Embora o cenário não seja tão animador, espero que a palestra tenha sido esclarecedora para você. Nos vemos em uma outra oportunidade.